Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha, direto ao ponto, né? Falando sobre dízimos mais uma vez. E aqui, né, pessoal? Vocês lembram da coxinha? Vai vender coxinha. A gente até brincava na época aí, meu irmão e minha mãe. Tá reclamando do quê? Vai vender coxinha. Virou até brincadeira entre nós. Isso aí. Aí, né, conversando com a Bia aqui, né? Ela mandou o testemunho dela que ela, né, ficou desempregada, né, eles moram no interior, numa cidade do interior, onde as coisas são muito difíceis. Porém, né, eles moram próximo a um bairro, pessoal, onde tem aqueles condomínios fechados, condomínios de luxo, onde muitas pessoas consomem, né, salgadinhos, doces para festa, né? Ela trabalha com docinhos e ela pediu um conselho para mim, né? Logo que eu comecei, acho que no meu primeiro ou segundo vídeo, né? É porque ela mandou um testemunho muito grande e aí depois conversando com ela, né? Aí ela perguntou, eu estava querendo investir, mas se o meu pai, por exemplo, a gente tem o carro, mas se o meu pai, por exemplo, vender a moto, a gente consegue comprar aquela máquina industrial que faz mini salgados, né? Coxinha, bolinho de queijo, risole, né? Para festas, né? Aí o que acontece? Vai expandir ainda mais o negócio. Aí eu lembrei, né, que há um tempo atrás eu dei um conselho para uma pessoa. Por que você não abre uma conta no iFood e não fica esquentando a cabeça em colocar gasolina na moto e sair entregando? O próprio iFood manda o entregador para você, você só passa o produto para ele embaladinho, bonitinho, e ele vai no endereço e entrega, né? E recebe, e o iFood paga para você, né? Aí ela falou assim, eu vou fazer isso. Aí pegou e fez. Aí o pai dela foi lá, vendeu a moto, comprou a máquina e já estão, não é mesmo? Trabalhando com as coxinhas, né, os salgadinhos para festa. E para mim isso é maravilhoso, porque existem pessoas que aparecem na vida da gente para a gente poder orientar. Né? Uma vez, um amigo meu, né, pessoal, o pai dele começou uma empresa de avião junto com o irmão dele. Aí nisso eles começaram com dois aviões, um indo e voltando, né? Para empresários, né? Que sempre estavam indo e voltando de reuniões. Aí beleza. Mas o negócio foi, a demanda foi aumentando e aí então eles tiveram que ampliar. E nisso eles conseguiram investidores. Daqui a pouco eles estavam já com acionistas. E aí então a empresa precisou ser ampliada. Começou com os aviões, daqui a pouco estava trabalhando com jatinho, aí depois de 10 anos a empresa cresceu, né? E ele começou a trabalhar com o pai dele, fez uma faculdade de administração, e aí só que o pai dele nunca confiou nele. Nunca confiou nele, para deixar ele sozinho tomando conta dos negócios, né? E aí ele trabalha numa sala onde o pai dele colocou um auditor de confiança para poder ficar verificando o que ele faz ou deixa de fazer, né? Ou seja, esse auditor tinha, né, todos os e-mails, todas as contas, todas as movimentações, esse cara ficava sabendo. Ou seja, ele não era de confiança do próprio pai dele. E isso trazia uma mágoa, tal, uma revolta nele. Aí um belo do dia eu encontrei com ele, né? Aí ele falou assim, cara, o meu voo atrasou, eu vou ter que... Isso já faz alguns anos já, foi antes de eu casar, né, com a mãe dos meus filhos. Aí ele falou assim... Aí ele contou toda a história, aí eu falei pra ele, mas cara, vem cá, como é que funciona a empresa do seu pai? Ele falou assim, cara, pra me te explicar você não vai entender. Eu falei assim, se você não falar, né? Aí, já que meu avô atrasou 2 horas, vamos conversar então. Aí beleza, começamos a conversar, aí ele falou assim que a empresa tem um número de acionistas, porém, é, essas ações custavam X. Aí eu falei pra ele, por que você não compra uma ação dessas pessoas? Vê se alguém quer vender. Aí ele olhou pra minha cara, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou assim, cara, pergunta se alguém quer vender e vê o que você pode fazer.
Daí então a mãe dele, que já era falecida, tinha umas terras que eram terras, vamos dizer assim, produtivas. Então ele mais a irmã dele venderam as terras que era da mãe dele, né, que não tinha relação nenhuma com o pai dele, e conseguiram esse dinheiro. Ele deu a parte da irmã dele e ficou com uma parte. Aí ele chegou em um dos acionistas e falou assim: você não quer me vender parte das suas ações? Aí o acionista falou assim: não, eu quero vender sim, porque eu quero ir embora para tal lugar. Aí ele: você está vendendo a quanto? Ele falou assim: nossa, ele vai pedir lá em cima. Aí o cara falou assim: não, eu vendo a tanto. Aí ele: sério? Sério, vendo a tanto. Você quer comprar? Não, então beleza. Vamos fazer o acordo, né? Vamos assinar o contrato. Beleza. Aí assinou o contrato, aí um belo de um dia, ele chegou, mostrou. Tá aqui, pai, ó. Aí o pai dele: o que é isso? Agora eu sou acionista, agora eu sou sócio da empresa. Tá bom? Eu não quero mais o auditor na minha sala. Aí ele: mas como que você comprou isso e tal? Aí ele falou assim: eu vendi as terras da mãe, dividi, né, com a minha irmã e tal. O pai dele falou assim: o pai dele não teve como falar não, se opor ou tal coisa. Por quê? Porque agora ele era sócio. Aí eu aprendi, pessoal, com um pouquinho de convivência com um rapaz. Eu trabalhei num lugar, né, num clube, onde que você tinha ali os sócios, né, que pagavam mensalidade, e também tinham os sócios que eram acionistas, que investiam dinheiro naquele clube. E tava dando crachá, né, tava tipo numa transição, mudando de crachá normal, né, de papel, para crachá digital. E aquele homem, ele não tinha, e eu não sabia, ele era sócio do clube e ele era acionista também, investidor. Aí eu falei pra ele: não, senhor, vem aqui que eu vou levar o senhor na recepção para arrumar. Ele falou assim: não, eu não quero ir na recepção, eu quero ir até a gerência, porque eu sou sócio e sou acionista. Aí eu falei assim: senhor, me perdoa, eu não sabia, tá? Eu vou aqui passar um interfone direto para a sala do gerente. Aí ele: faz favor para mim, por favor. Você é novo, né? Eu falei assim: sim, é meu terceiro dia. Ele: muito bem. Aí eu peguei, interfonei, ele falou assim: não, pera aí que eu vou pessoalmente aí. O gerente, né, levou uns 10 minutos. Eu perguntei: mas senhor, o que é um sócio? Qual é a diferença do sócio para o associado? Ele falou assim: o associado, o acionista, ele tem, vamos dizer assim, eu vou te explicar, 25% do clube, das ações do clube. Tudo passa pela minha mão. Nada é decidido aqui se não tiver o meu aval. Vamos supor que eu tenha 50% do clube. Ou seja, eu sou o sócio majoritário. E os outros tenham uma sociedade, um tem 10%, outro tem 20%, 15%, tal. Então eu sou majoritário. Eu mando e eles obedecem. Nenhuma decisão pode ser tomada se não tiver o meu aval. Você entendeu? Eu falei: sim, entendi. Então, por exemplo, se eu não quiser mais ser o sócio majoritário, eu pego uma porcentagem das minhas ações, tipo, eu quero vender 25%. Eu vendo 25%. Daí então, eu não tenho mais a maioria das ações. Quem vai ter a maioria, aquele que comprar mais ações, vai ser o majoritário, vai ser praticamente o dono disso aqui. Vai mandar e desmandar. Inclusive em você. Eu: entendi. Não sabia. Aí então, esse conselho, esse papo ficou na minha cabeça. Daí então eu conversei e expliquei isso pro meu amigo. E ele, muitos anos trabalhando com o pai, trabalhando com o tio, ele não sabia disso. Aí ele ouviu o meu conselho, conseguiu, e hoje ele é sócio do pai dele. Ele não tem mais aquele cara morcegando a vida dele, urubuzando a vida dele, né? Enchendo a paciência dele e verificando as contas dele. Então, você passa de um reles empregado da sua família para um sócio, para dono. Por quê? Porque você trabalhou, você conseguiu, você investiu e ninguém pode te tirar de lá. Não, eu não quero isso, eu não aceito. Não, tá aqui o papel.
As ações são minhas. Agora eu sou dono também. E aí? Essa moça, ela estava desempregada, começou a fazer os docinhos e tal. Aí daqui a pouco a mãe dela começou a investir junto com ela, porque a demanda foi aumentando, a oferta foi aumentando. O pai dela também entrou de sócio. Agora, vendeu a moto, não falta entregador, porque abriu a conta no iFood, não é mesmo? Então, você muitas das vezes pensa que está perdendo alguma coisa. Mas não, você não está perdendo. Você está investindo para o seu futuro. A mesma coisa, pessoal, vocês lembram daquela parte onde Jesus estava pregando no deserto e por vários dias aquele povo foi seguindo Jesus no deserto? E as sandálias dos pés deles não foram gastas, nem as roupas dos seus corpos. Mas aquele povo teve fome. O seu espiritual estava alimentado, mas o seu físico estava morrendo de fome e de sede. Aí, Senhor, não podemos mandar esse povo embora com fome. O seu povo tem fome. Aí ele, isso é verdade. O que nós temos? Ah, Senhor, tem um menino aqui que ele tem 5 pães e 2 peixes. Então tá bom. Consigam cestos, peguem os pães e os peixes e distribuam entre o povo. E naquele momento, pessoal, aquele milagre, porque a gente tem que crer no milagre. É milagre, pessoal. Do nada, você ouve um conselho de um homem de Deus, de uma pessoa preparada, de uma pessoa que muitas vezes nem entende do assunto. Eu não entendo muita coisa. Eu simplesmente dei um conselho que muitas das vezes a pessoa ela entra assim num desespero, ou eu falo, e agora? O que eu faço? Como é que eu vou proceder agora? Se eu fizer isso, se eu vender isso, eu vou perder isso para poder conseguir aquilo tal. Mas muitas das vezes é só o óbvio. É só pensar no óbvio. Mas peraí, o meu pai não confia em mim. Eu vou passar a minha vida inteira com um cara urubuzando a minha vida, desconfiado de mim. Eu nunca vou poder ser nada nessa empresa. Eu sempre vou ser tratado como o faxineiro, como o cozinheiro, tal, mas eu sou filho do dono. E se eu sou filho do dono, aquilo ali é meu. Então eu vou trabalhar e mostrar que eu posso também. Ah, mas como é que eu vou conseguir isso? Acredite no milagre. 5 pães e 2 peixes poderiam alimentar 5.000 pessoas? No máximo alimentaria uma família de 6 pessoas. Ou até mesmo de 8 pessoas. Dependendo do tamanho dos pães. Ou dependendo da economia ali, né? Tudo divididinho ali, mastigadinho, cortadinho. Não é mesmo? Daria para o almoço e janta, ou só a janta, ou só o almoço. Mas ali foi realizado a maior multiplicação que existe na palavra de Deus, na Bíblia. Ou seja, nem os discípulos estavam acreditando naquele momento no milagre. Jesus falou assim, vai, arrumem cestos, distribuam os pães e os peixes para o povo. E aqueles peixes foram multiplicando, e aquele povo, ele comeu tanto, que eles já não aguentavam mais, de tanta fartura. Muitas das vezes, o que você precisa fazer é crer no milagre. Mesmo que você hoje, mas eu tenho só isso aqui. E agora? Vocês lembram também de Elias? Ele chegou naquela casa, vai lá que tem uma viúva lá que ela vai te dar de comer. Eu não vou deixar faltar o alimento para você. Daí então Elias chegando lá, o Senhor falou para ele, a sua serva não tem nada senão um pote de farinha e uma botija de azeite. E por vários dias a farinha da panela, do pote, não faltou, e o azeite da botija também não. O milagre aconteceu. Quem anda com Jesus, quem está alimentado por Jesus, da palavra, que Jesus é a palavra, é a própria palavra de Deus, manifestada em corpo. Então, quem está junto com Jesus não passa necessidade. Não passa. Quem anda com Cristo, não vai faltar o pão, não vai faltar o peixe, né, a mistura, não vai faltar ali o azeite, a panela cheia de farinha, vai transbordar, pessoal.
Mas para isso você precisa crer no milagre. Ah, mas eu sou fiel e está faltando as coisas na minha casa. Você tem que pegar e avaliar onde eu estou errando. Será que eu estou andando com Jesus mesmo? Porque se eu ando com Jesus, não vai faltar nada para mim. Não vai faltar nada para minha família, para minha esposa, para os meus filhos, para o meu marido, né, para os meus pais. E ali ela diz no testemunho dela que ela estava, né, que ela gosta de ver muitas receitas no TikTok para poder futuramente investir mais no negócio dela. Né? Começou com os docinhos, agora já tem os salgadinhos, né, os mini salgados para festa. E aí ela estava rolando assim, aí a mãe dela falou assim: olha, filha, que rapaz bonito. Aí ela pegou olhando assim, começou a ouvir, né, a mensagem, aí depois ouviu a outra mensagem, aí foi acompanhando as outras mensagens, isso no TikTok. Aí, porque eu publico em todas as minhas redes sociais, né, tudo que eu coloco aqui. Aí ela pegou, foi olhando, foi aprendendo, né, aí ela falou assim: não, eu vou fazer isso, né, eu vou falar com ele. Aí ela veio, falou, né, mandou boa noite, mandou um elogio, né? E graças a Deus eu consegui tempo para poder responder. Porque a vida tá tão corrida, pessoal. E eu gostaria que vocês orassem pela minha filha, ela quebrou o pezinho, né? Tá com o pezinho enfaixado. Então, orem pela Sara, tá bom? Para que Deus cure ela logo, tá? Para que ela volte pro karatê dela, para as aulas de violão dela, não é mesmo? Que a minha filha é uma empreendedora. Ela é muito inteligente. Ela faz pipa, ela faz artesanato e vende para os amiguinhos. Vende na porta de casa e tira o próprio dinheirinho dela. Você entendeu? O próprio dinheirinho dela. E ela faz cada pipa linda, cada artesanato bonito, cada desenho lindo. É um talento nato. Aquela ali, ó, nunca vai passar necessidade na vida, porque ela sabe se virar. Ela tem cabeça, ela tem inteligência. Agora, muitas das vezes a pessoa teve tudo de mão beijada na vida, não estudou, não foi, vamos dizer assim, aquilo que a família esperava. O pai dele sempre esperou mais dele. Porém, o pai dele nunca confiou nele. Até o dia que ele mostrou pro pai dele que ele podia. Não, pai, agora eu não sou mais seu empregado. Agora eu não dependo, mas eu não vivo mais às suas custas. Agora eu sou seu sócio, e aí? Eu tenho agora 15% da empresa. Você não pode me dizer não. Ah, mas isso aí é desafio, é afronta. Não, não é desafio, é afronta. É você mostrar para aquela pessoa que nunca confiou em você que você pode. Porque você tem Jesus Cristo. Aí ele falou assim: olha, quando você vier para os Estados Unidos, a gente vai de jatinho pro Havaí. Aí eu falei pra ele: não, meu amigo, essa vida aí eu não vivo mais, não. Não quero mais essa vida, não. Agora eu sou de Jesus Cristo. Ele falou: não, mas eu também sou de Jesus. Eu vou te levar pro Havaí para você ir na minha igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu plantei a semente há mais de 10 anos atrás. Né? Conversando com ele, tomando um café, comendo ali, acho que um donut e uma esfirra. E graças a Deus, para mim, receber e falar com ele foi um prazer, cara. Wellington, você é um cara demais. Demais. Você, seu pai, sua família, olha. E, cara, pode ter certeza que se um dia eu tiver condições, tá? Eu vou para os Estados Unidos e a gente vai para o Havaí na sua igreja. Em nome de Jesus. E não tem coisa melhor do que saber que através de uma pequena semente você fez a diferença na vida daquelas pessoas, né? E a árvore a gente conhece pelos frutos. Quanta gente eu não ajudei e nunca esperei nada em troca? Exemplo, o meu amigo Tiago Péricles, né? Família Pimentel. Eu amo vocês. Amo vocês demais. Eles chegaram na igreja, eles vendiam artesanato de conchas. A mãe dele era cuidadora e também fazia, né, faxina. E o irmãozinho dele, o Douglas, também. Nossa, cara. Gente muito boa, gente muito fina.
Ele tinha o violão, mas não tinha quem ensinasse. Eles sobreviviam do quê? Da mãe dele, ser cuidadora, faxineira, e também fazer o artesanato de conchas e vender na praia, vender nos comércios. E cada peça linda. Daí então, um dia ele chegou pra mim, você me ensina a tocar? Tal, eu falei assim, não, eu ensino sim, traz o violão, lápis e borracha, pra gente poder começar a dar aula. Ó, mas eu nunca dei aula, hein? Eu vou falando logo, mas o que eu sei eu ensino. Eu nem era professor formado ainda. Daí então eu fui ensinando a ele e tal. Aí em um ano ele já estava tocando tão bem quanto eu, né? Demorou para aprender, demorou, mas conseguiu. Daí então, pessoal, ele foi indo, a banda foi se formando, foi crescendo, ele já estava com a gente, já tocando. E um dia eu precisava vender o meu violão. Ele tocava com o meu violão elétrico. E deu problema no elétrico. Eu falei assim, vou vender o violão, porque eu preciso comprar pratos para a bateria da igreja. Porque até então estava tudo já precário. Peles também. E um afinador elétrico para guitarra e para o contrabaixo. Aí beleza, eu falei assim, cara, você vai ter que comprar um violão. Aí a mãe dele, nossa, se você quiser tocar na igreja, você vai ter que comprar um violão para você. Aí ele ficou triste, ficou desanimado? Não. Ele pegou, foi lá, fez mais artesanatos e foi vender para poder comprar o violão. Até que a mãe dele foi lá na loja e tirou o violão para ele. E detalhe, ele era um menino de 14, 15 anos. E tem muita gente de 20, 25, 30, 40 que estacionou, que não sai do mesmo lugar. Você entendeu? E é triste ver isso. Porque a pessoa tem tudo para crescer. A pessoa tem inteligência. A pessoa tem, sabe, tem capacidade. A gente nota que a pessoa tem capacidade. Mas não tem atitude. Não acredita no milagre. Não acredita que ela possa superar as expectativas dos outros. Que muitas das vezes aquele pai, aquela mãe só está esperando isso. Não. Fulano tem que superar as expectativas. Mas não. A pessoa chega no lugar, senta ali, fica ali, deu o horário dela, vai embora. Só isso. Só isso não vai te prosperar. Só isso não vai trazer para você a recompensa, o milagre. Você tem, a palavra de Deus diz, esforça-te, que eu te darei. Se você anda com Jesus, um milagre vai acontecer. As portas vão se abrir. Mas não, está sempre no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, convivendo com as mesmas pessoas, mas a vida está parada. Que fruto que essa pessoa tem? Não estudou, não tem um curso de nada, condições teve, sempre teve. Muitos aí, que nem o meu amigo. Pô, o cara nasceu, o pai já era empresário. Aí, trabalhou ali e tal, deu sangue a vida inteira, mas só acordou pra vida quando veio falar com um cara leigo que não, nem do assunto entende. Nem administração cursou. É Deus que dá a direção. Quando a direção é de Deus, quando você anda com Jesus, quando você planta a semente na vida daquelas pessoas, você colhe os frutos. Uma vez, que nem o Tiago, depois de um tempo, eles tiveram que ir embora para São Paulo, a situação apertou, mas daquele artesanato de conchas, do trabalho da mãe dele, eles sempre foram fiéis nos dízimos e nas ofertas. Sempre. A mãe dele sempre foi. Sempre. Sempre estava ali o nominho dela, o nominho dele e do irmãozinho dele. Que hoje o irmãozinho dele tem quase 2 metros de altura, o Douglas. Braço, Douglas. Hoje o Douglas tem um ótimo emprego, mora no Canadá. O Tiago, hoje, ele é da chefia da sede do Atacadão. E ele, hoje é um homem casado, tem a casa dele, e ele com a mãe dele, comprou a casinha deles. Você entendeu? Comprou o apartamentinho deles. O único erro foi que eles compraram do lado do estádio do Corinthians, lá na Itaquera, né? Isso aí foi o único. Morar do lado do Corinthians. Você tá louco? Mas foi Deus que preparou. Foi Deus que abençoou. Aí ele, uma vez ele me ligou, e aí, como é que você tá, tal, não sei o que. Eu falei assim,
E aí, Tiaguinho, beleza? Como é que você tá, cara? Tá, você quer... Ah, eu tô na luta aí, trabalhando pra poder comprar um apartamento. Eu falei assim, mas peraí, cara. Você tá há quantos anos na empresa já? Ele, eu já tô há 11 anos na empresa. Eu falei assim, então, cara, vai na Caixa Econômica, né? Vê lá quais os empreendimentos que eles têm e vê lá quanto é que você tem de FGTS e dá como garantia pra você e sua mãe tirar um apartamento pra vocês. Aí ele falou, é? Muitas das vezes falta só uma orientação. Você dá ouvidos a alguém que está preparado, mandado por Deus, o homem de Deus. Muitas das vezes o seu pastor, ele está ali, ó, com a palavra na ponta dele, porque o pastor, ele é o anjo da igreja, pessoal. Você tem que confiar no seu pastor como você confia em Jesus Cristo. O homem de Deus, ele faz muita diferença. Eu, por exemplo, eu não queria dar dízimo de jeito nenhum. Eu estava roubando a Deus. Se eu morresse, eu ia para o inferno. Porque eu estava em pecado e não estava sendo fiel. Aí o pastor Cássio falou assim, agora que você está dando dízimo, o Senhor vai abrir portas. E as portas foram abertas. Mas por quê? Porque foi ouvir o conselho do homem de Deus. E também ouvir o conselho da mulher de Deus naquele momento. Não, se você não dá dízimo, você está roubando a Deus. Eu fui orientado por um e também fui orientado por outra. Então foi dado o conselho. Mas eu digo a você que, mas eu não consigo prosperar, minha vida está sempre na mesma, tal. Eu sou de Jesus Cristo, eu ando com Jesus Cristo, eu faço para Jesus Cristo, eu estou sempre na presença de Deus, eu prego a palavra de Deus, mas a minha vida não prospera, a minha vida está parada. É falta de atitude, é falta de conhecimento. Vai estudar. Vai estudar e mostra para aquelas pessoas a capacidade que você tem para poder crescer, para poder prosperar, para poder evoluir. E o vídeo já está ficando gigante. Vai à luta. Vai. Se você anda com Jesus, nada vai faltar. Se você precisa vender tal coisa para poder investir, faça. Hoje você está se desfazendo de um bem, mas amanhã você vai estar colhendo bens maiores ainda. Porque não vai te faltar. Já não falta agora. Não vai te faltar amanhã. Muito pelo contrário, vai sobrar. Você vai se fartar. Em nome de Jesus. Tá certo, pessoal? Deus abençoe a todos. Tá dando a minha hora. Tem que trabalhar. Tá certo? Agora eu vou para Limeira. Tá? Eu sempre passo em frente à Igreja da Graça lá em Limeira. É bonita, viu? Nossa, eu queria ter tempo para poder entrar lá, para poder assistir um culto. Nossa, como é linda a igreja. Né? Porque eu trabalho com segurança e escolta, né? E, rapaz, que cidade bonita, né? Campinas já é linda. Eu gostei também de Limeira. Né? Sempre tô indo também para Piracicaba, às vezes Sorocaba. Né? Às vezes aqui pertinho mesmo, aqui é Hortolândia. E Deus vai abençoando. Deus vai abençoando. Não falta nada. Nem para mim, nem para os meus filhos. Orem por mim, orem pelos meus filhos. Tá bom, pessoal? E se você quiser deixar o nome para oração de um parente, de alguém que precisa de um milagre, de alguém que precisa acordar para a vida, deixa aí no direct, tá bom? Se você quiser deixar nos comentários também, não tem problema. Eu tenho amigos que são pastores excelentes, homens de Deus de verdade, mulheres de Deus de verdade, que podem orar por você. Tá bom? Podem orar pela sua família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Se hoje você planta a semente dentro da sua casa, amanhã você vai colher os frutos dos seus familiares todinhos junto com você na igreja. Tá bom? Mas seja fiel. Seja fiel. Não faça que nem eu antigamente, não. Eu não vou dar nada, não. Eu não tenho carro, o pastor vai ter. Eu não tenho casa própria, o pastor tem que ter. Um pensamento mesquinho, idiota. Pensamento, sabe, de gente miserável, pobre, de espírito, de alma. Ora a Deus e lance isso fora. Isso aí só te prejudica. Tá? E vai ser fiel. Vai ser fiel que você vai colher os frutos. E os frutos são bons demais na presença do Senhor. Deus abençoe. Forte abraço.